pelo excesso de preocupação, né? Você é muito preocupado com aquela pessoa, por exemplo, um pai que o filho já tem 30, 40 anos e tem aquele excesso de preocupação com o filho, e ele carrega esse filho, não permite nem que esse filho viva. No caso dela, é uma falta de perdão, porque aí, no caso, ela tem que ver o seguinte, peraí, quem está vivendo isso? Quem está vivendo? Normalmente, a gente vive através de três situações, né? A gente vê a vida, a gente vive a vida através de três personagens, né? Ou é a vítima, ou a heroína, ou a megera, o vilão, né? Então, quem em mim está vivendo isso? É a vítima, porque não consegue entender as palavras do ex, porque depois de tantas coisas que ela já fez pelo ex, depois de tudo, ele chegou para ela e falou isso. A história é contada dessa maneira. Então, é a vítima que está vivendo isso. A partir do momento que ela olha para trás e ela consegue ressignificar isso, ressignificar, a gente tem algumas técnicas que a gente usa. A primeira técnica para você poder ressignificar uma coisa é o conhecimento de que as pessoas são falhas e cada um traz consigo aquilo que recebeu. Se ele te feriu, se ele te magoou, é porque em algum momento ele foi ferido e foi magoado. Eu voltei aqui. É uma escolha inconsciente. Não é consciente. Ninguém magoa o outro conscientemente. Eu vou lhe ferir essa pessoa. Raramente. Geralmente a gente magoa porque a gente traz isso ao longo da nossa história. A gente traz isso com a gente, né? Então, você já olha para a pessoa, você já olha com um olhar de compaixão. Você olha com um olhar de piedade mesmo. Fala, poxa, ele sofreu, ele não tinha nada mais para me dar a não ser, a não ser isso, né? E você entende que essa pessoa sofreu, então para você fica mais fácil perdoar, quando você imagina a história dela de sofrimento. E a segunda técnica que a gente pode utilizar aí seria, como é que eu vou explicar isso para vocês? Por exemplo, quando você não leva uma coisa a sério, essa coisa não tem poder sobre você, né? Um exemplo assim, se você imaginar um comediante qualquer, que chega para você e, por exemplo, o Zacarias, antigamente, né? Daquele jeitinho que ele falava, e imagina que você tem uma discussão com o Zacarias no trânsito, ele sai falando daquele jeitinho que ele fala, e ele te chama de alguma coisa, ele te xinga. Você vai olhar, você vai rir, você vai... Tipo assim, poxa, não tá brincando comigo, né? E uma técnica que a gente usa da PNL é justamente você rir do seu passado. Porque as pessoas olham para o passado e elas ficam naquela coisa, não, a minha história, porque sou eu. Mas a partir do momento que você entende que você não é o seu passado, você consegue sair dele e você consegue rir da desgraça que te aconteceu. Por exemplo, um exemplo pessoal meu aqui, né? Estou falando muitas coisas pessoais aqui nessa live. Um exemplo pessoal meu. Essa história aqui que eu vou contar para você aqui agora, é, ninguém ninguém conhece. Não contei no meu Instagram essa história ainda. Que é quando, no verão de 2018 ou 17, não, aliás, no verão de 2017, eu ainda morava na Europa, e eu fui para Ibiza, fui passar o verão em Ibiza. O verão lá é em agosto, né? Julho, agosto. Só que chegou lá, eu tinha uma ex-namorada e tal, a gente não se dava muito bem. E um dia lá queria ir para uma festa e eu não queria ir, mas para tentar agradar, porque eu era meio sistemático, falei, sabe uma coisa? Vou beber aqui um pouquinho, que eu vou para a festa e vou ficar tranquilo, vou ficar bem, vou ficar alegre. Só que eu passei o dia inteiro na praia, não tinha comido nada. Então foi uma vodka. Uma vodka foi assim, ó, bum, subiu. E no que essa vodka subiu, eu comecei a tomar outras vodkas, outras vodkas, outras vodkas, e eu não bebo. Raramente eu bebo. Até que a gente estava indo pro tal do festival, e aí veio um anjo, né, de Deus, assim, que é responsável pela nossa memória, alguma coisa assim, e ele cortou uma parte da minha vida, assim, sabe? Que eu não lembro. Ele pegou assim, pá, pá, cortou. Deu amnésia. Eu nunca na minha vida tive amnésia alcoólica, nunca. Isso foi em 2017. Eu bebi para poder enfrentar uma situação na época, tive essa amnésia alcoólica e acordei 3 horas da manhã. Revelações aqui, hein, Gisele?
Acordei 3 horas da manhã, já dei um PT. Não, jamais, sempre falo que eu não sou. Aí, acordei 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, assim, com roupa de hospital, olhei para um lado, olhei para o outro. Aquela mulher veio falar comigo em espanhol, falou assim: você estava sozinho. Eu falei: como assim eu estava sozinho? Eu estava com amigos, com a namorada. Não, você foi encontrado sozinho, desmaiado, não sei o quê. Eu falei: caramba, que isso? Eu já fiquei puto, né? Eu falei: como assim? Eu fui encontrado sozinho, ninguém cuidou de mim tal. Aí fui para casa, né? Saí do hospital lá, 4 horas da manhã, nem tive alta, saí com aquela roupinha do hospital, tipo filme. É um filme. Saí com a roupinha do hospital, pulei o muro, peguei um táxi, tinha só 10 euros no bolso. O meu Gente, isso foi uma vez, aconteceu na Europa. Estou contando um caos aqui para vocês. Então, só que aconteceu? No outro dia, quando acordei, aquilo ficou muito marcado em mim, porque eu senti que eu tinha perdido a minha dignidade. Que, no caso, eu caí no chão, o cara me filmou lá, eu todo loucaço, o cara me filmou, eu fui parar no hospital, aquela coisa assim muito humilhante, sabe? Muito humilhante mesmo. E aquilo me doeu, aquilo, tipo assim, tirou uma parte minha, que era aquela parte séria, aquela parte centrada. Aquilo me doeu e aquilo ficou me doendo. E aí, mesmo depois do término, né? Quando a gente terminou nessa época e tudo, depois do término, eu me sentia mal pelo que tinha acontecido e eu tinha um bloqueio em relação a Ibiza. Eu falava assim, nunca mais vou voltar naquele lugar. Não quero saber daquele lugar nunca mais e tal. Só que aí eu comecei a olhar para o meu passado, para aquela dor que eu tinha. Hoje eu estou contando para vocês e eu estou contando para vocês com um ar de graça. Oi? Exatamente. Hoje eu estou contando para você com ar de graça, e aí talvez vocês estejam achando graça. Porém, na época, eu contava assim com ar de indignação e de tristeza. Olha só o que ela fez comigo, me deixou lá e tal, passei mal, fui para o hospital tal. E as pessoas, caramba, eu contava, meu Deus, Paulo, meu Deus, como é que isso aconteceu com você e tal. Só que eu cheguei no momento, eu falei, peraí, para. Eu comecei a lembrar do que tinha acontecido e conscientemente, eu comecei a sorrir, sem ter vontade de sorrir. Eu comecei a olhar para o meu passado, comecei a rir dele. Comecei a rir dele. Porque você não te machuca o que você não leva a sério. Então eu comecei a achar graça. Até que hoje eu acho graça. Então as pessoas que me magoaram no meu passado, eu uso essa técnica. Eu olho para a pessoa, eu imagino a pessoa numa situação nada a ver. Eu imagino a pessoa assim, com a roupa suja na rua. Imagino a pessoa me parando num carro, falando alguma coisa. E aí eu começo a rir disso. Então isso para de me machucar. Isso é técnica da PNL, a gente usa. Para mim, falou tudo, não vejo nada. Uhum. Olha só.